Monte vai ser esse candidato de oposição ou surgem outros nomes fortes para essa briga, entre aspas? O Belmonte não vai ser candidato a presidente, isso é certo. Só que entre essas dissidências, selecionar uma pessoa ou negociar uma pessoa para ser candidato. A informação que eu tenho, que aí indo um pouco diferente da linha do meu amigo Caio Forjaz, é que o Vinícius Pinotti seria esse nome. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos seguir então, gente? Vamos falar sobre o São Paulo agora, que São Paulo vive um momento de crise política, com rumores, né, de até mudança no departamento de futebol. A gente acompanhou nessa semana, a gente trouxe todas as notícias para vocês aqui contando, né, como que o presidente Júlio Casares estava mais próximo do futebol, passou a despachar na Barra Funda, levou junto o superintendente Márcio Carlomagno para estar com ele e como que ficaria ali essa relação com o pessoal do futebol, com o Carlos Belmonte, com o Rui Costa também. PVC, você tem novidades e apurações sobre essa história, né? Sobre esse momento aí meio turbulento ali na diretoria de São Paulo. Não sei se dá para chamar de Guerra Fria, dá, PVC, ou é um termo forte? Eu chamo, muita gente não chama. O Valentim, por exemplo, não tem uma apuração de um racha na diretoria. E eu acho que tem não um racha, mas tem uma situação de desconforto. Tem uma situação de desconforto. Aquilo que eu expliquei ontem. Se você faz, na quinta-feira, uma chamada sobre o superávit do time e a diminuição da dívida, e fica evidente nas conversas que o Rodrigo Matos, por exemplo, teve relator com a Galápagos durante o Finanças aqui no UOL. Fica evidente que dentro da Galápagos se diz que o futebol é que está gastando muito, e aí você pega os números do futebol com 270 milhões de reais de venda e uma conta que no ano passado era 520 milhões de reais de custo, que cai para 430 e queriam que caísse para 350, a conta é irreal, me parece. E na semana seguinte, você pega o superintendente financeiro e coloca dentro do CT. Mas tem uma conta que explica muito isso que a gente esboçou fazer aqui ontem, Luísa, que é a conta da eleição, né? O grupo do Carlos Belmonte tem em torno de 40 conselheiros. Mas tem ali mais uns 19 influenciáveis. Então nós vamos pular para 60. E aí você tem mais um grupo de oposição que pode se juntar. E aí você pode juntar mais uns 70. E aí você vai bater numa eleição que pode se ganhar com 130 votos, 127, e você pode chegar a ter a oposição juntando, eventualmente, se houvesse uma cisão, que não há, 121, 122. E aí você vê por que não pode ter um racha. Mas tem essa conta há 1 ano e 2 meses de eleição, há 13 meses de eleição, começa a ficar importante num cenário em que o grupo da situação quer aprovar projetos como o Fundo Cutia e a oposição não quer. E tem gente que está no meio do caminho. Então tem muita coisa de discussão que vai levar o cenário, que está antecipando o cenário eleitoral. Que parece muito simples, que o Júlio Casares vai fazer seu sucessor, e no meio disso tudo que está acontecendo, incluindo a campanha do time, pode não ficar tão simples. E essa conta está sendo feita dos dois lados. Então, isso não pode atrapalhar o time de futebol, mas atrapalha. Então vamos ver como é que o time vai se comportar a partir da mudança da rotina do centro de treinamento, porque desde ontem o Júlio Casares e o Márcio Carlomagno despacham de dentro do CT. Isso tem relação com jogadores que passam a conviver com gente que eles não conviviam antes. E como a gente sempre diz aqui, com um jogador que você entra no vestiário, se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Pois é, PVC. E essa rotina já foi, de fato, alterada? O Carlomagno, por exemplo, já conversou com os jogadores, já teve um papo com eles? E a gente tem algum tipo de repercussão de como é que o Belmonte está se sentindo diante dessa intervenção maior por parte da presidência? A gente tem algo nesse sentido? Conversa teve, todo mundo entrou no vestiário ontem. Todos entraram no vestiário ontem. Todos falaram com os jogadores ontem, em algum momento. Todos falaram.
Todos. Não só o Carlos Magno, não só o Júlio Casares, todos falaram. Sabe qual é o risco? Outro dia, gente da comunicação de São Paulo perguntou assim: por que alguém pode julgar o Júlio Casares o pior presidente da história de São Paulo? Não. O Júlio Casares não é o pior presidente da história de São Paulo. Ninguém nunca disse isso aqui. Jamais. Para mim, da minha geração, o pior presidente da história de São Paulo, com todo o respeito pela memória dele, é o José Augusto Bastos Neto. E essa lembrança ela é muito favorável para lembrar, para pensar em como não se entra no vestiário. E eu não estou dizendo que alguém ou entra errado ou entra certo. Não sei o que foi que aconteceu exatamente ontem, mas sei que todos eles falaram com os jogadores. E o jogador é um bicho muito desconfiado. Muito desconfiado. Pela origem das famílias dos jogadores, da vida dos jogadores. A gente sabe que neste país, quem vê das camadas mais baixas, aprendeu a desconfiar porque tomou pancada na cabeça de todo lado e a vida toda. Então, quando você entra no vestiário, você tem que falar a verdade. O Bastos Neto era o cara que entrava no vestiário e dizia: Márcio Santos, vem aqui. Vou te ensinar como é que se cabeceia uma bola. E aí ele virava piada. Veja, eu não estou dizendo que alguém vai repetir o Bastos Neto. Disse, inclusive, que hoje não se repete o Bastos Neto. Porque o Júlio Casares não é o pior presidente da história de São Paulo. Não está nem perto de ser. Não existe isso. Nunca ninguém diria isso aqui. Mas é o risco de você entrar no vestiário sem saber entrar no vestiário. Sem estar preparado para entrar no vestiário. Como acontecia com este, sim, o pior presidente da história de São Paulo na minha geração, que foi o José Augusto Bastos Neto. Ivoca, a gente está falando aqui sobre como já alterou, né, toda essa turbulência e como essas mudanças já alteraram a rotina do grupo e do elenco, mas temos que saber em campo como isso vai se dar, né? Uma coisa é no treino e aí a gente vai ver melhor essas consequências no campo. Uma matéria que o Valentim Furlan traz hoje no All Sport conta que o São Paulo está oferecendo uma premiação, uma espécie de bônus de bicho extra para o time caso se classifique na pré-Libertadores, ou seja, nem é uma vaga direta na Libertadores. Por outro lado, a gente também tem notícias que o Valentim já trouxe de atraso em direitos de imagem, né? Então é uma coisa meio cobertor curto, assim, né? Você tá vendendo almoço para pagar a janta. Será que isso resolve? Lu, é muito absurdo, né? Pelo menos assim, a visão que a gente tem aqui do dia a dia, né? Poxa, ontem o Casares já não esteve num evento de inovação do São Paulo, tal, com presença de conselheiros, enfim, não compareceu, ele era inclusive um dos confirmados, não apareceu por conta do momento da equipe e para também não ter que dar nenhum tipo de satisfação. Eu acho que isso é muito sintomático do momento político e também do momento do futebol, porque a partir do momento em que você tem uma equipe com problemas dentro do campo, desfalques, um desempenho que caiu muito, principalmente no ataque, assim, de 17 gols ali em 10 jogos, caiu assim para uma média de 0,5 gols por jogo, né? Então, sem André, sem Caleri, cara, você vai criando um clima terrível ali que não tem bicho que resolva. Eu acho que o momento é muito mais de colocar a cabeça no lugar, entender que existe um problema, admitir o problema e aí sim você toca a bola adiante. Se tem direitos atrasados para pagar, paga isso e depois você se preocupa com bicho, se preocupa com fazer um agrado para o seu elenco. Tem coisas que são prioridade. E também a prioridade é um presidente ter que vir e colocar sua cara a tapa, porque nesse momento de dificuldade, uma coisa que não pode acontecer é um dirigente se esconder. E eu acho que isso acontece muito nesse São Paulo atual. Agora o Casares está querendo aparecer um pouco mais, mostrar transparência, né? Colocar algumas medidas aí, como divulgar os boletins médicos, enfim. Mas, né, talvez tenha demorado um pouco para se colocar dessa forma. Tá. O São Paulo tem a melhor base do Brasil e não é eu que estou falando, é um novo estudo. Foi o CS Futebol, que é o Observatório do Futebol. Ele fez uma lista ali para trazer, né, quais são as principais ou as melhores categorias de base do mundo.
E o São Paulo ficou, né, além de ser a melhor base do Brasil, são outros 4 brasileiros que estão no top 20 do mundo, segundo esse relatório. Então, mesmo, né, com a liquidação de atletas da base e tudo, com o FIP de Cotia, que visava melhorar, né, em tese, deixar mais profissional o Cotia, prova-se que mesmo sem essa grana, mesmo sem esse investimento, o São Paulo, mesmo com inúmeros problemas, já tem realmente uma base que é consolidada e respeitada por todo o globo. O ranking aqui das melhores categorias de base. Tá, o Benfica é o primeiro, de acordo com esse ranking. Aí vem Barcelona, River Plate, Ajax, Boca Juniors, Sporting, Dinamo Zagreb, Defensor, Real Madrid, Vélez Sarsfield, Estrela Vermelha e o São Paulo, que é o 12º. Então, na América do Sul, São Paulo ficaria ali atrás de River Plate, Boca Juniors e o Defensor, além do Vélez Sarsfield. Então, São Paulo seria o primeiro, a melhor base do Brasil, e também seria ali a 5ª na América do Sul. Depois vem Corinthians, tem Flamengo e tem Palmeiras em 18º. Bom, categoria de base do São Paulo pode ser tudo menos não reveladora, né? Eu pude estar lá presencialmente no CT de Cotia, realmente é uma estrutura fantástica. Dá para melhorar? É óbvio, sempre dá, mas acho que as contrapartidas têm que ser bem claras em relação a tudo isso. Você gosta da categoria de base do São Paulo? O que você acha dessa questão do fundo de Cotia aí? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Alguns jogadores têm um contrato encerrando e devem deixar a equipe do São Paulo, né? Com o contrato terminando aí em dezembro e nada definido, os jogadores devem, sair pela porta dos fundos. São eles, Dineno, né? Jogador que está emprestado, até o momento não conseguiu se firmar, não conseguiu se provar e deve deixar o São Paulo para a próxima temporada. O goleiro Leandro, né? Eu gostaria que ele tivesse mais oportunidades. Goleiro que na base estava voando, batia falta e tudo mais, mas chegou no profissional, só ficava no banco, às vezes nem relacionado era. Acabou que com o contrato se encerrando e sem propostas de renovação, o goleiro aí, né, com contrato até dezembro, deve também deixar a equipe do São Paulo. Esse eu gostaria de ver mais, né, rapaziada? Mas nem o Yang, né, tá tendo tantas oportunidades, quem dirá o Leandro, né? Tinha o Jandrei, aí o Jandrei saiu, o Yang assumiu esse posto aí de segundo goleiro. O Leandro, que em tese era o terceiro goleiro, acabou sofrendo com algumas lesões e acabou criando espaço, né, para os outros goleiros aí, né, o Preis, né, o JP, outros goleiros que também vieram da base, e com isso o Leandro deve deixar o tricolor paulista. Rigoni, também contrato somente até dezembro, ainda não conseguiu se firmar e pode também deixar o São Paulo em dezembro, né? O Rigoni vem sendo muito criticado aí pelos torcedores, precisa ter uma meta aí, né, para que o contrato seja renovado. Até o momento essa meta não foi atingida e restando apenas 9 jogos para o término da temporada, o Rigoni pode ser mais um atacante estrangeiro a deixar o São Paulo, né, ao lado aí do Dineno. Um outro jogador também está com o contrato se encerrando, é o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo já era, na minha opinião, para ter se aposentado na outra temporada, né, no final do ano passado, renovou, passou por um problema muito sério de saúde, voltou, está 100% e ainda vive uma indefinição. Dependendo do São Paulo quer renovar o contrato com o Luiz. Eu acho um tremendo erro, né, um jogador que, para mim, com todo respeito, né, até a sua carreira, o problema de saúde que ele teve também, mas eu acho que ele acabou aí já dando o que tinha que dar. Um jogador que é líder, um jogador experiente, que já jogou Copa do Mundo, que já jogou não sei o quê, mas eu acho que chega uma hora que o ciclo tem que se encerrar, né? Como eu falei, com todo respeito à carreira do jogador e ao problema de saúde que ele teve, mas nós temos que pensar aí também no São Paulo, né, rapaziada? Então, eu acho que não deveria ser renovado aí o contrato do Luiz Gustavo, como a diretoria está querendo, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre essas possíveis saídas. Tem um outro jogador que tem um contrato até dezembro agora, mas a situação dele já está resolvida, que é a do Enzo Dias. O Enzo Dias será comprado de maneira definitiva pelo São Paulo, né? Ele sim atingiu as metas, jogador que para mim é titular ali da posição e vai ser contratado de maneira definitiva pelo tricolor paulista. E o São Paulo começou a ficar atento aí ao mercado, né, rapaziada? E tem um nome que muitos clubes, se não quase todos os clubes, estão de olho. Renan Lodge. Renan Lodge está livre no mercado depois de passagem pela equipe do Al Hilal. O jogador neste momento está inclusive aqui no Brasil mantendo a sua forma física. Ele
acabou aí acordando com o Atlético Paranaense, clube que o revelou para o mundo, né? E ele tá treinando lá no CT do Caju, que cá entre nós tem uma estrutura absurda o CT do Atlético Paranaense. O jogador tá aguardando aí propostas para o futuro, né? Ele mesmo deu uma declaração dizendo que sonha em jogar a Copa do Mundo de 2026, então o cara precisa aparecer, né? Precisa ter minutos, a posição ali, entre aspas, tá vaga, né? Só na última convocação o Ancelotti chamou 3 nomes, né? Chamou Carlos Augusto, chamou aí outras peças, né? Então, a lateral esquerda está em aberto ali para a próxima Copa do Mundo e o Renan Lodge sonha com essa possibilidade. Alguns clubes do Brasil sondaram a sua situação, né? O próprio Atlético Paranaense, mas um pouquinho difícil ainda na Série B. O Vasco, o São Paulo, né? Alguns clubes estão de olho. O jogador livre no mercado seria muito mais fácil de você contratá-lo, porque não tem uma negociação burocrática com a equipe a qual ele defende, né? Mas pelas informações que obtivemos, o Lodge ainda tem interesse em jogar no futebol europeu, tá bom, galera? O jogador que passou por muitas equipes, Atlético de Madrid, Olympique de Marseille, Nottingham Forest, né? Jogou em equipes tradicionais, jogou no mais alto nível possível, né? Em grandes ligas, jogou recentemente no Al Hilal, né? Que apesar de não ser das ligas mais fortes do mundo, mas é um clube muito rico, né? O Renan Lodge representou muito por lá e agora está livre no mercado. Então, rapaziada, o São Paulo está de olho, mas como eu falei para vocês, pelo interesse do jogador em continuar no futebol europeu, acho uma negociação vista como difícil, né? Mas o jogador segue aí a sua preparação até o término da temporada e está buscando um novo clube. Eu, sinceramente, se pudesse aí para rescindir de graça o contrato do Wendel, eu faria e faria um esforço grande para trazer o Renan Lodge, tá bom, rapaziada? Deixa aí nos comentários a sua... Os tempos... especulações de quem seria o candidato do Casares e quem a oposição traria como um candidato. Se falou na Mara Casares, ex-esposa, né? A Mara não seria oposição, né? Não, como situação primeiramente. Então se falou no nome da Mara Casares como situação, se levantou o nome do Márcio Carlomagno, levantou-se outros nomes com menos força também. E na oposição, que na última candidatura, na última eleição, não trouxe candidatos. Semana passada a gente trouxe aqui o Caio Forjaz, né, que é conselheiro de oposição. Sim. Né? Nós fizemos essa pergunta para ele também. Como você vê a oposição trazendo um candidato? Quem seria o nome dessa candidatura? Hoje, você enxerga que, independentemente de uma demissão do Belmonte ou dele pedindo para sair, Belmonte vai ser esse candidato de oposição? Ou surgem outros nomes fortes para essa briga, entre aspas? O Belmonte não vai ser candidato a presidente, isso é certo. Só que o Belmonte, ele vai ser, aí indo para um campo político, o Belmonte vai ser um Gilberto Kassab do Morumbi. O que é o Kassab hoje? O Kassab não é candidato de nada. Só que ele é aquele agente político, que é o agente mais poderoso político hoje do país, porque ele está com o pé nas 2 canoas. Ninguém fala mal dele, ninguém fala mal do partido dele, porque está de um lado A, do lado B, do lado C, ninguém fala mal. O Belmonte vai ser exatamente a mesma coisa. Fiel da balança. Ele vai ser o fiel da balança. Só que com qual a diferença? O Belmonte, ele vai ter, vamos dizer assim, vamos imaginar que a gestão de 2027 do São Paulo tem o Joãozinho como presidente. A maioria dos ministérios, que seria as diretorias, né, associativas do São Paulo, vai estar no comando do grupo dele. Ou boa parte. Então ele vai ser o fiel da balança e vai ser o agente negociador. E vou dizer mais. Sem o Belmonte, sem o Belmonte não, sem o grupo dele, o grupo Legião, a oposição não consegue ganhar nada. Nada. Não, nós vamos fazer uma candidatura própria, isso na minha leitura e pelo que escuto de outras pessoas. A oposição do São Paulo, se quiser lançar um candidato, vai ter que se aliar ao Belmonte. Vai ter que convencer muita gente do grupo do Outem, sim. Vai ter que repatriar os 44 do participação que estão saindo. Vai ter que puxar gente do grupo do Dedé, que também está saindo. Se a oposição for inteligente e tiver uma negociação que não seja, não, tem que ser só a gente, for político, a oposição leva. Agora, se você chegar e me dizer, Ramon, a oposição vai ter um candidato, eu acho que não é propriamente do grupo da oposição que vai ser um candidato. Eu acho que no máximo vai sair um candidato a vice. Mas candidato da oposição à presidência, não, que a gente vai ter. E se, de novo, se a oposição for esperta, é uma coalizão dessas dissidências da atual gestão Casares
E entre essas dissidências, selecionar uma pessoa ou negociar uma pessoa para ser candidato. A informação que eu tenho, que aí indo um pouco diferente da linha do meu amigo Caio Forjaz, é que o Vinícius Pinotti seria esse nome. Que o Vinícius Pinotti seria esse nome. Pode ser que ele não queira. Se ele não quiser, ok, aí abre precedente. Mas o nome mais consensual nesses dissidentes é o do Pinotti. E ele só tá quietinho. Vendo como tá a movimentação, não diz nada, papapá. Tá vendo como que o quadro vai se desenhar. Porém, eu posso falar com muita tranquilidade a todos que estão aqui acompanhando. De novo, na minha leitura. Essa é a eleição mais fácil para a oposição do São Paulo ganhar na história. Não teve nenhuma eleição mais fácil para a oposição do São Paulo ganhar como essa. Se essa eleição, essa eleição do ano que vem, a oposição não ganhar, caixão em vela preta. Esquece que vai ter que ser refundada a oposição no São Paulo. E só em cima disso, né? Quando a gente fala dessa oposição, a gente falou de 3 grupos praticamente, né? Tem ali poder, 2 maiores. E fala de uma oposição que para mim cometeu um erro crasso. Eu não sou político, né? Então não posso falar talvez com tanta propriedade de política, mas eu sou consumidor, né? Sim. Então acho que dá pra gente formar opinião em cima disso. E eu acho que teve um erro que eu achei, assim, sério, de não lançar um candidato na última eleição contra o Casares. Ia tomar de goleada, ia perder com uma larga vantagem. O Casares tinha total domínio do conselho naquele momento, ia tomar a goleada. Mas não lançar alguém pro debate, eu acho que é o tipo de coisa que fez esse enfraquecimento. Concordo com você. O jogo mudou, porque o Júlio Casares está muito pressionado pelo externo e pelo interno, e hoje abre possibilidade de que outros candidatos, outras pessoas surjam. Mas, em cima da última eleição, você acha que teve um erro também por parte da oposição, Rabani? Absoluto, absoluto. Ô, Gabriel, se a gente for por essa linha, eu vou dizer, na minha opinião, e sem nenhum demérito e desrespeito aos demais. Tirando o Caio Forjaz, o Flávio Marques e o Alexandre Médici e outros 3 nomes que eu não posso citar porque me pediram para não citar, a oposição tem 51 nomes. Cadê, vamos lá, 51, 40, 49, 48, 47, 46, 45. Cadê os outros 45 nomes da oposição? A oposição de São Paulo é frouxa. E não tenho nenhum pudor de dizer isso. Ah, você tá metralhando contra a gente. Não é realidade. Deem a cara a tapa. O Casares está se derretendo. O Casares está se derretendo. Até com aqueles que antes tinham medo de falar dele, ele está se derretendo. Cadê a biromba da oposição para se posicionar? Cadê os conselheiros da oposição para falar alguma coisa? Para dizer alguma coisa, para se manifestar? Não. Sabe o que é engraçado? Hoje, boa parte dessa oposição aguarda o Arquibancada Tricolor, a São Paulo Digital, os canais independentes lançarem exclusivas de denúncias ou de alguma coisa errada que está acontecendo no São Paulo para eles agirem. Sendo que o correto é o processo inverso. São eles que têm que agir para depois nos passar a informação. Porra, a banana comendo macaco? É o que acontece. São extremamente cômodos. Não gostam não gostam de ser criticados também. É bom deixar isso bem claro, não gostam. Tem a mesma fleuma da situação, tá? A mesma coisa, não muda em nada, nada. Aliás, oposição e situação de São Paulo podem ter dissidências de ideia, mas em postura não é nada muito distante, na minha opinião. E um detalhe a mais. Quando a gente fala da oposição de São Paulo, a gente imagina uma oposição aberta a ideias. Não é aberta a ideia porcaria nenhuma. Não é aberto e não consegue sustentar a ideia. Quer uma colocação simples que a oposição poderia fazer? Pegar, já que o Casares está se desidratando, semana que vem, do nada, faz uma coletiva. Ó, o líder da oposição ou o grupo da oposição pegou, alugou uma sala num hotel na Paulista. Então, vou fazer um pronunciamento e depois uma coletiva. Eu duvido que não vá pelo menos 30 repórteres nessa coletiva. Tenha coragem. Dê a cara a tapa. Porque a impressão que passa, ô Senna, Gabriel e a todos, é que a oposição tem medo, treme pro Casares. E ele sabe disso. Parece que a oposição, boa parte dela, tem mais telhado de vidro do que o pessoal da situação. Tanto que hoje podemos afirmar
Se há uma possibilidade de mudança de gestão no São Paulo na eleição por ano que vem, se deve muito mais aos dissidentes dos grupos que apoiavam Casares do que propriamente da oposição em si, que continua inapta com algumas exceções. Exatamente. A gente tenta dar voz a algumas pessoas, né, que fazem parte dessa oposição, mas é até algo que é conversado até nos bastidores, né? Quando a gente tem esse papo, fala, pô, por que apenas você para falar, né? Por que não vem uma outra pessoa que tem projeção real de ser presidente do São Paulo